Olá, meus amigos, aqui é Clerão Darilho, dessa vez trazendo uma notícia que você não vai ver no site do Frito, nem no site dos Irmãos Mário, nem na Liga Nerdola, nem em outra liga, nem da Antiliga, nem nos conservadores, nem nos religiosos, nem nada. Provavelmente eu vou irritar 99% das pessoas do mundo fazendo esse vídeo. Aí eu pensei, eu vou fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu sou muito maligno e eu sou um super vilão. Mas qual é o tópico pesado aqui? Link cristão, né? Que tem a imagem aqui, Link rezando para Jesus no arte oficial japonesa de Legend of Zelda Link of the Past, que é o terceiro jogo da installment da Legend of Zelda. E a lista da arte está aqui, né? E essa daqui, ó. Né? Você pode ver que ela é até meio estranhinha e tal, né? Só que a questão é que não é verdade. Isso aqui foi uma arte feita, arte conceitual feita de uma das ideias que foram descartadas. Tanto que você pode ver que a arte está meio coisada. Aí, só que ela foi para o guia oficial japonês do jogo. Depois veio para os Estados Unidos e gerou toda essa coisa que o Link é cristão, né? Ou católico, alguma coisa assim. E eu posso dizer para você que é falso. Estou aqui para quebrar os mitos. Por que é falso? Bem, basicamente é o seguinte, a história de Link, né, todo mundo sabe o criador, e o criador já falou, se não me engano, o Shigeru Miyamoto, ele já falou que foi baseada nas suas infâncias explorando as florestas, etc. Por isso que tem essa coisa de exploração, e obviamente o jogo evoluiu para o que ele é hoje. A questão é que grande parte da história de Link, né, ele é um elfo e outras criaturas, e um evento com magia, etc. Então não tem muito a ver com cristianismo ou nada desse tipo aqui. Principalmente porque é um mundo que não é nosso, com raças de seres que não são humanos, né? Então, obviamente, não teria como. O que pode ter acontecido é que, assim como muitos japoneses, eles usaram a cultura ocidental, né, como o judaísmo, o cristianismo ou outros, né, como eles usam da mesma forma que nós usamos mitologia grega e mitologia egípcia, usa como inspiração para seus trabalhos de fantasia, no caso, por exemplo, a Triforce. Só que aí baseia um pouco da nossa experiência e a nossa viés, né? Por exemplo, se você vê Triforce, todo mundo vai falar, tem a ver com a Trindade. Mas aí tem outras religiões também que o número 3 é muito importante. Então, se você é cristão, você vê isso, você vai pensar, né, no cristianismo. Se for outras pessoas, você vê outras coisas também, se for outras religiões. Da mesma forma que, sim, Senhor dos Anéis, Tolkien era católico. A inspiração religiosa o ajudou a criar Senhor dos Anéis, isso é sem dúvida. Mas ele mesmo disse que ele odiava alegorias, e ele odiava pregar as pessoas, porque ele falava que a fantasia era necessário, era escapar desse mundo, porque o mundo é como se fosse uma prisão, e a fantasia era uma maneira de escapar para um lugar melhor. Mas também Tolkien usou elfos e anões, que são da mitologia nórdica e mitologia celta, que são pagãos. Nem por isso você olha para o Senhor dos Anéis e fala, é uma obra pagã, ou coisa desse tipo. Da mesma forma que Senhor dos Anéis é vendido no mundo todo, e todo mundo que... por exemplo, teve uma africana, uma youtuber africana, que assistiu Senhor dos Anéis. E ela pegou umas coisas do Senhor dos Anéis que é muito comum na cultura africana, que não é nem cristianismo, nem muçulmano, mas da cultura de tribos antigas africanas. Aí ela falou assim, Tolkien com certeza estava na África, etc. E tal. Porque Tolkien nasceu na África do Sul. Então, ele morou na África do Sul, desculpa. E então, ou seja, ele usou várias vertentes de vários lugares para criar sua história. Ele se baseou em várias coisas, até mesmo Star Wars, que sim, é basicamente uma batalha, né, de bem contra o mal, né, muito baseado em cristiandade, mas o George Lucas também disse que ele se aproveitou de religiões persas, shintoísmo, até partes do islamismo também, para criar o que seria a base da religião que seria Jedi, né? Então, posso dizer para você, infelizmente não é verdade, Link não é cristão, o cristianismo nem existe no universo de Hyrule. Se você jogar o jogo, você pode notar isso, né? Pode ter sido simplesmente inspiração, ou quando ele realmente queria fazer, né, usar como religião, na história, a Nintendo tirou, porque a ideia da Nintendo era criar algo que não focasse em religiões ou
situações sociais, porque a ideia da Nintendo é ser algo para todas as idades, em todos os tipos de pessoas, o que eu concordo. Nisso eu e a Nintendo nós concordamos, né? Então, infelizmente, da mesma forma que você vê essas coisas e você pode interpretar, não quer dizer que a sua interpretação seja verdade. Em grande parte as pessoas já estão confiando que isso é verdade, mas não é. Entendeu? Aí você fala, Cleron, por que você está falando? Você está falando exatamente disso. Bem, é porque eu odeio... You are fake news. Sir. Porque essa coisa, da mesma forma que eu não gosto de ver as pessoas enfiando a cultura woke, que é basicamente ideologia social e política contemporânea, dentro das obras quando não precisa, ou quando não tem nada a ver, eu também não gosto das pessoas enfiando suas próprias religiões e conservadores ou super religiosos enfiando a sua religião onde não precisa, onde coisa, e tentando limitar uma espécie de pregação. Lembrando que foi esse puritanismo de ficar pregando o tempo todo, onde você não pode ter nada relacionado que não seja fora da Bíblia ou alguma coisa assim, é que fez a cultura pop ser dominada pelo woke e ser dominada pela agenda. Então, essa é a verdade. Não quer dizer que não colocar a religião na história não seja problema. Não. A questão é como você faz isso, entendeu? No caso do Link, do Zelda, na história não tem nada a ver com isso. Então dizer que ele é cristão e espalhar por aí é falso. Da mesma coisa ficar dizendo que algumas pessoas de fãs, entre aspas, de One Piece, fica dizendo que a filha de um dos generais... nossa, caramba! Um dos Yonko... Eu faz tanto tempo que eu não assisto One Piece que eu até esqueci, cara. Uma das filhas do Yonko, né? O Kaido, a filha do Kaido, ela é trans, mas ela não é. Ela é uma mulher. O próprio One Piece o próprio autor do One Piece, Oichiro Oda, falou, ela é uma mulher. E as pessoas ficam insistindo que ela é trans, mas ela não é. Entendeu? Essa é a parte que eu falei pra você. Da mesma forma que você fica insistindo nisso, outras pessoas vão insistir para outras coisas também. Vão tirar justificativa à base disso. Então não faça isso. Não estou dizendo que dá pra colocar. Em One Piece mesmo tem personagens trans, né? E estão lá. E estão representados lá. É só olhar. E ele já foi colocado assim. Da mesma forma existem personagens que envolvem religião também. Um exemplo que eu dou aqui, que é a Kitty Pryde dos X-Men. Ela é oficialmente judia, mas em nenhum momento você vê ela pregando judaísmo ou fazendo alguma coisa que seguindo a história, como o próprio Stan Lee mesmo disse várias vezes. Quando ele trata de assuntos sociais ou até religiosos, ele coloca em segundo plano sem afetar a história principal. Ele usa para dar peso ao personagem, mas não deixe ser o personagem. Entendeu? Noturno, por exemplo, é católico, faz parte do personagem dele, mas nem isso ele fica só nisso, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo, Kamen América, os comics que eu falo lá, que eu sigo, os comics independentes, Kali e a maioria dos personagens são católicos, os criadores são católicos, mas os quadrinhos, né, que você lê, uma batalha de super-heróis, né, e tal, cara, em nenhum momento você vê ele pregando catolicismo, pessoal, durante o jogo, durante o quadrinho, nada. Ou você vê no X-Men também a mesma coisa, né? Nenhum tipo de pregação. Então, esse é um problema, é você saber dosar e colocar. Você está colocando isso porque você quer ficar pregando, seja lacração ou seja religiosidade, ou você está colocando para dar gravitas e personalidade para o seu personagem, dar um peso, dar uma característica para o seu personagem, algo diferente, algo que pode mudar o caráter dele e afetar suas decisões. É isso. Então existe diferente. Da mesma forma, por exemplo, Tolkien fez a mesma coisa. Em nenhum momento ele diz que é algo cristão, uma coisa. Os personagens vão e lutam contra o mal. E Zelda é um exemplo perfeito de batalha do bem contra o mal. Então, da mesma forma que você não vai enfiar transformar isso somente na pura personalidade que é o personagem, você também não vai pegar um lacrador e fazer. Os lacradores já fizeram isso.
A maioria dos personagens dos X-Men agora da Marvel foram declarados homossexuais. Aí você fala, ok, a grande parte deles eles só sabem falar disso. 99% deles ou do caso do filho do Superman, 99% da história é o ativismo deles e discussões porque ele é gay ou alguma coisa assim. Da mesma forma, eu não quero ver um 99% num quadrinho onde a 99% da discussão é o cara pregando cristianismo, ou islamismo, ou judaísmo, alguma coisa em 99%. É algo para dar peso ao personagem, não transformar ele somente naquilo. Entendeu? Porque é um porre. Personagem super religioso é bem feito. Acho que só os japoneses conseguem fazer, sinceramente. Só os japoneses conseguem fazer. Personagem super religioso, que pode ser tanto vilão ou como herói, mas que seja bem feito. Dificilmente os ocidentais hoje em dia fazem. Principalmente a ver. Aprenda a apreciar as coisas pelo que elas são e não pelo que você quer que elas sejam. Tá? Aprecie pelo que elas são, não pelo que elas querem ser. Eu, por exemplo, aprecio vários personagens que são ateus, ou em mundos onde não tem deuses, ou até personagens que são, como eu falei, Capitã América, ela é católica. É uma das melhores personagens que eu conheço, feminino dos quadrinhos que eu conheço. Eu adoro a série. Nem por isso ela fica pregando. Isso faz parte do personagem dela. Não é só tudo ela. Entendeu? Principalmente porque se eu entrar na igreja eu pego fogo. Eu não sei porquê. Mas é isso que eu queria falar. Eu espero que esteja bem claro. Que da mesma forma que os lacradores ficam enfiando a sua religião, sua ideologia política contemporânea nas coisas sem necessidade, vai estragar a cultura pop. Conservadores religiosos também, se fazerem a mesma coisa com religião, vai ter o mesmo efeito. E a cultura pop, ela tem que ser para todo mundo, não para os outros. Tá? Porque, principalmente, uma coisa que lacradores e conservadores têm é que a maioria desses heróis, eles vão lá e fazem o mundo melhor. Um fica sentado reclamando, o outro fica sentado rezando. Ofendi todo mundo agora, né? Bem, gente, por hoje é só. Eu espero ter ofendido muita gente. É por isso que eu não sou monetizado e o Peter é. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.